Vamos começar então a falar da nossa aula de hoje. Vamos começar com uma das coisas mais simples que tem na farmacotécnica de preparações alopáticas, né? A gente trabalha com esses tipos de produtos também na cosmetologia, só que aqui a gente vai utilizar esses produtos para mascarar alguns sabores, né? Então vamos fazer aqui uma coisa bem legal hoje. Deixa eu abrir a janela aqui. Tá? Bom, a gente vai começar a falar então de um pouquinho da aplicação de corantes, aromatizantes e edulcorantes em medicamentos. Então a gente vai falar de coisa boa hoje, coisa, né, que vai agradar o paladar de algumas pessoas, né, ou pelo menos o imaginário aí de algumas pessoas a gente consegue agradar. Tá? Então, vamos falar desse tipo de recipiente que altera tanto as características da medicação. Tá? Então, para uma medicação se tornar mais palatável, a gente precisa colocar esses tipos de recipientes nas preparações. Tá? Bom, e é o grande desafio aí da farmacotécnica, né? Eu acho que dentro da indústria ou na manipulação, as pessoas sempre buscam, né, o melhor sabor para o medicamento. A gente sabe que os princípios ativos, que são aqueles que fazem efeito mesmo, na maioria das vezes eles não têm um sabor muito agradável, né? E a gente conhece aí de antigo já falar que remédio bom é remédio amargo. Tá? Tem muita gente que toma a medicação e não se incomoda com isso, mas para algumas pessoas isso é muito incômodo. É um incômodo que chega ao ponto de algumas pessoas não conseguirem deglutir a medicação e sentirem náuseas, né? E a medicação voltar do estômago, né, e não conseguir fazer o efeito terapêutico. Então, é um martírio, é trabalhoso. Então, para entender esses detalhes, a gente precisa entender como que funciona a língua e como que funciona aí a palatabilidade das medicações. Né? Teve uma certa vez que, voltando de viagem, me deu uma crise de pedras nos rins, uma dor horrível, dor renal horrível. E para passar a dor renal, né, eu sabia que eu tinha que tomar o remédio antiespasmódico Buscopan, né? E o gosto dele é horrível, o sabor do Buscopan não é nada agradável, né? Então, eu tomava aquela medicação e acabava que o sabor vinha pela dor da pedra, eu voltava, vomitava tudo de novo, eu não conseguia ficar com aquilo no estômago, parece que não digeria, e a dor só aumentando. Então, eu sei o quanto é horrível ter que passar por um momento de dor e você ter que tomar uma medicação ruim. Bom, vamos começar falando de flavorizantes. Então, a gente tem uma palavra em inglês chamada flavor, que significa sabor e aroma. Né? Então, a gente tem esses dois significados. Alguém sabe a diferença entre sabor e aroma? Ninguém nunca se perguntou isso. A maioria das pessoas acha que é a mesma coisa. Alguém sabe aí? Aroma não, cheiro? É uma mistura. Quando a gente fala aroma, a gente lembra muito de cheiro, tá? Mas a diferença é a seguinte: o aroma é o cheiro daquilo que você coloca na boca. Como as suas vias nasais estão conectadas com o espaço bucal, né? O aroma é na hora que você coloca a medicação ou alimento na língua, qualquer coisa na língua, e o cheiro sobe pela sua boca para o nariz. Então, o aroma ele tem essa característica de você estar mastigando o alimento, sentindo o sabor, e aquele mastigar, quebrar o alimento, libera os cheiros internos do alimento ou da medicação. Né? Então, a diferença entre sabor e aroma é basicamente essa, o local onde você sente o cheiro. Tá? O odor é pelo nariz também, fora da boca, então o aroma é a mistura desses dois locais, né? A boca com o nariz, você consegue sentir por dentro, né? E aí, para isso, a gente tem a palavra flavor, que foi daí que surgiu a palavra flavorizante, ou flavorizante, né? Que é flavor, que designa substâncias que são utilizadas como aditivos químicos pela indústria de alimentos e de aromas, com a finalidade de conferir ou intensificar o aroma e o sabor de determinados alimentos, perfumes e outros produtos. Tá? Então surgiu aí para atender demandas da indústria de alimento e depois, né, a gente catou aí
substâncias aí no laço e jogou na medicação para fazer produtos cada vez mais palatáveis. Bom, a gente tem que nos produtos naturais, né, por exemplo, frutas, o aroma e o sabor resultam de centenas de compostos químicos diferentes. Então, a gente tem aqui na foto o exemplo do morango, tá? Para a gente sentir o gosto do morango da fruta natural, é uma mistura formada por mais de 100 substâncias. Imagina toda a bioquímica daquele fruto, todas as células, tudo que tem naquele fruto para a sua reprodução, para o seu crescimento, né? Então, tudo aquilo misturado dá o gosto do morango, tá? O odor natural das frutas, das flores e de outros produtos naturais é dado por centenas de substâncias voláteis, tá? Então, essas substâncias voláteis estão misturadas aí com todo o arcabouço bioquímico daquele produto e gera aí o aroma natural do que a gente conhece como morango, tá? Já na indústria, quando a gente vai para a indústria, o sabor e o aroma, eles podem ser conferidos por meio desses extratos naturais, que são extraídos de flores, plantas, frutos e outros, mas na maioria dos casos é mais compensativo, e isso economicamente, né, usar os flavorizantes que são produzidos artificialmente. Em vez de você buscar o morango, você vai buscar o aroma artificial de morango, né? Então, o sabor e o cheiro de morango, por exemplo, são dados a sorvetes, balas, doces, coberturas e outros por meio da essência artificial de ananás. Ela é preparada com a mistura de 6 compostos apenas. Tá? E, além disso, o flavor de morango também pode ser obtido com apenas um flavorizante, o que se chama de butanoato de butila. E aqui a gente tem a fórmula química dele, tá? E aí a gente consegue fazer o flavor do morango com butanoato de butila. Apenas uma substância. Por isso que eles são tão econômicos, né? tão fáceis de trabalhar. Você faz ele por síntese química e cria ali quilos e quilos de um produto que vai dar o aroma de morango. Tá? Bom, nos flavorizantes, a letra F, que aparece em determinadas embalagens, seguida de um algarismo romano, indica que foi adicionado um flavorizante ao produto, segundo as especificações abaixo. Né? F1 são essências naturais, F2 são essências artificiais, F3 é um extrato vegetal aromático, o F4 é um flavorizante quimicamente definido. Então a gente tem aí esses 4 tipos de Fs aí na embalagem dos produtos que utilizam flavorizantes. Bom, a gente tem aqui uma grande parte deles pertence à função orgânica dos ésteres. Né? São compostos obtidos a partir do ácido carboxílico, no qual o hidrogênio e a hidroxila é substituído por um radical orgânico. A gente tem aqui o éster, tá? E aqui a gente substitui esse radical aqui, ó, por um radical orgânico. A gente tem aqui alguns nomes de produtos, como o acetato de etila, que dá o sabor de maçã, o acetato de isopentila, banana, o acetato de octila, laranja, o butanoato de etila, o abacaxi, butanoato de butila, que é o morango, e o etanoato de isopentila, que dá o sabor de pera. É tão interessante, na minha época de faculdade de Química, quando eu fiz Química Industrial na UEG, tinha um professor dos mais loucos que tinha lá na UEG, né? A gente fez a síntese do acetato de isopentila, né? A gente fez a essência de banana. Aí é bem interessante você misturar produtos químicos separados e ter um resultado final, algo que é extremamente forte, um cheiro de banana. Você fala assim, cara, pessoa que inventou isso, que pensou nesses produtos químicos para fazer apenas uma única substância que tem um cheiro muito próximo à banana ou que faz aquele odor artificial, né? O cara foi muito esperto, né? Porque o artificial geralmente ele não tem totalmente o cheiro da banana. Você vê que é um cheiro assim bem mais acentuado, né? Mas é muito parecido, é muito, bem legal trabalhar com esse tipo de síntese em laboratório. E você compra também os flavorizantes, na maioria das vezes, você compra ele pronto já, né? Então você compra aí esses acetatos, esses
butanoatos, todos prontos. Você compra o potinho ali já para apenas dispensar no seu produto. Bom, então a gente tem esses que são chamados corretivos, de cor, aroma e sabor. Tá? São utilizados como corretivos nas fórmulas magistrais para torná-las mais atraentes, para aumentar a adesão do paciente ao tratamento, para idosos, crianças e pacientes especiais que têm alguma aversão ao sabor do produto ou à cor do produto também, e cria aí um diferencial magistral. Essa questão da cor é tão interessante que acontece até com as cápsulas, né? As cápsulas gelatinosas coloridas. A gente tinha uma cliente lá na farmácia que eu trabalhava que, se a gente fizesse cápsula na cor verde, ela dava ânsia de vômito. Tá? E a diferença é apenas o corante, porque cápsula é apenas uma invólucro de gelatina, né, que não faz nenhuma diferença, mas para ela, a cor verde remetia a alguma coisa muito ruim que dava ânsia de vômito. Né? Então, tinha que fazer na cor transparente ou em outra cor menos forte. Flavorizantes, então, são recipientes que apresentam propriedades organolépticas de odor e sabor potentes, destinados a melhorar a palatabilidade das preparações farmacêuticas. Acho tão legal esse nome, organoléptico. Né? Quando eu entrei, eu não sabia, né, faça análise de características organolépticas. Você usa os 5 sentidos para fazer análise. Né? Depois, no controle de qualidade de manipulação, a gente vai ver como faz essas análises organolépticas. Né? Então, a gente guarda aí essas palavras mais difíceis. Tá? A gente tem receptores de sabores, né, que são proteínas aí que estão situadas na superfície das papilas gustativas. Aqui a gente tem os receptores do sabor doce, os receptores do sabor salgado, tá? Os receptores do sabor ácido e do sabor amargo, aqui nessa parte colorida de rosa mais escuro, desculpa. Então, o doce aqui na ponta da língua, o salgado nas laterais, o ácido um pouco mais profundo aqui nas laterais e o amargo no fim ou no final da língua. Né? Geralmente, quando a gente fala, o medicamento era bom, mesmo mas tinha aquele finzinho amargo. Porque o amargo mesmo a gente sente no final da língua. Né? Não adianta que na ponta a gente não sente o amargo na ponta da língua, a gente sente doce. Né? Tem mais um sabor, né? Um tipo de sabor primário, que é o né, doce, salgado, ácido e amargo, né? É o sabor umami, que é percebido no centro da língua, mais conhecido aí como aginomoto, né? Que é aquele realçador de sabor. Tá? A percepção do sabor é dada não só pelos receptores, mas pelo conjunto de paladar, olfato, visão, fatores psicológicos e fisiológicos. Eu digo que para cada pessoa a gente cria conexões neurais, né, que faz a gente ter prazer ou desprazer com certos sabores e odores. Né? E é interessante que é um sistema de sentidos químicos, né? Assim como o paladar, o olfato também são os dois sentidos químicos que a gente tem. Né? O tato é sentido de pressão, localização, né? A visão também é por fótons, né? A gente tem a visão por fótons, mas o odor, o cheiro e o gosto são sentidos químicos. Então, quando a gente sente um cheiro, essas partículas, elas percorrem o interior das nossas narinas e vão parar lá nessas placas neurais. Então, vai contar ali como se fossem notas de um piano. Quando essas notas são apertadas, o nosso cérebro dispara a sensação de certos odores, né? Ou certos sabores. Tá? E isso é muito particular de cada pessoa. Né? E cria também uma memória, né? Uma memória desses sentimentos. Por exemplo, se eu falar para vocês agora, lembrem do cheiro de chuva ou de terra molhada. Todo mundo vai buscar na memória esse tipo de sensação que já teve. Tá? Lembra aí do cheiro de um pão de queijo saindo com um café passado na hora. Todo mundo entende porque é um sentido químico. Então, a gente tem que entender
esses sentidos químicos para a gente saber melhorar as medicações. Né? Então, a gente trabalha na farmacotécnica melhorando esses receptores químicos para que passe melhores sensações para os nossos clientes, né, os nossos pacientes. Bom, então a gente tem estruturas químicas e sabores, né, para a gente gerar sabores ácidos ou azedos, a gente precisa de grandes concentrações de íons H+. Então, se você eleva a quantidade de íons H+, vem o sabor azedo, pH baixo, é característica do sabor azedo. Para sabores salgados, a gente precisa de compostos inorgânicos ou substâncias de baixo peso molecular, né, na presença de cátions ou ânion. NaCl, que é o sal de cozinha, né, cloreto de sódio, NH4Cl também. Quando essas substâncias têm uma pequena molécula, ela é pequenininha, são aquelas medicações que a gente sente aquele gostinho meio salgado, tá? Então, tudo que é de baixo peso molecular e chega na nossa língua, ela vai ativar o sabor salgado na nossa língua, né? Produtos com peso molecular pequeno. O que são resultados do sabor amargo? O sabor amargo é o contrário do salgado. São substâncias orgânicas de alto peso molecular. Então, quando são moléculas muito grandes, né, na hora que elas passam pela língua, elas ativam aí o sabor amargo. Nós temos aí os alcaloides, as anfetaminas, como a morfina, e as amidas, como a cafeína, tem um sabor amargo. Para sabor doce, nós temos aí compostos polihidroxilados, né, ou seja, com várias hidroxilas, de baixo peso molecular. Um dos exemplos é o ciclamato, que é um tipo de adoçante que se utiliza aí em medicações e em alimentos também. Tá? Sabor doce também pode surgir de combinações de aminoácidos e de outras combinações também geram aí alguns sabores mais doces. Tá? Flavorizantes. Aqui a gente tem alguns exemplos de flavorizantes e a sua utilização. Tá? O óleo de anis, que corrige o amargo em preparações oleosas. Então, se você tem um óleo de anis, você pode misturar naquele xarope mais oleoso, que você consegue corrigir o sabor de amargo. O óleo essencial de canela, utilizado para preparações oleosas, correção do salgado e do amargo também. Tá? A canela ela traz todo um diferencial para os alimentos, né? E esse diferencial pode ser elevado também para as medicações, né? Quando a gente pensa na canela, tá? Para vocês terem aí um raciocínio e buscarem isso quando quiserem em casa, né? Se você mastigar um pouquinho de canela na boca, ela vai ser doce doce ou salgado ou amargo, né? A gente tem a sensação de que a canela tem um gosto doce, mas a canela ela não tem sabor, tá? Ela tem apenas odor, tá? Então a canela ela tem cheiro de canela. Aí esse cheiro sobe pelas nossas narinas e a gente faz associação geralmente com o açúcar, que a gente está acostumado a colocar nas coisas doces canela. Mas a canela ela não tem sabor nenhum. Tá? Tanto é que a árvore de canela, né, se você pegar uma folha da árvore de canela, você pode mastigar, você vai sentir o gosto da canela, mas ela não tem sabor doce, nem salgado, nem azedo, nem amargo. Tá? O óleo essencial de menta, a menta corrige o sabor amargo, dessensibilizante do paladar. Ou seja, quando você passa a menta na língua, ela tira a sensibilidade do paladar e ela dá uma enganada no cérebro, que ela é tão forte que ela passa ali, né, e bagunça os receptores da sua língua. Então você pode misturar a menta com uma série de produtos, né, porque a gente tem aí vários xaropes e medicamentos com menta, que os sabores vão ficar um pouco bagunçados. É igual quando você escova os dentes, você desensibiliza o paladar, tá? Então, quando você escova os dentes e toma aí um suco de laranja, né, você não sente muito o gosto do açúcar, você não sente muito o gosto correto daquele suco de laranja. Tá? Você vai sentir aí algumas confusões na sua boca. Por quê? Porque a menta do creme dental, ela tira a sensibilidade do paladar.
Temos aí também o salicilato de metila. Aqui a gente tem um limite de dose, né, máximo 500 miligramas por quilo por dia, né, pastilhas e óleo de fígado de bacalhau. Se utiliza-se aí de salicilato de metila para melhorar o sabor. Tá? Temos o maltol, que evidencia o sabor doce, similar ao de morango ou de abacaxi. Então, ele aumenta o gosto, né? O maltol aumenta o gosto de morango e de abacaxi. Temos o mentol, que é assim como a menta, mas só que o mentol é bem mais forte. A gente tem algumas concentrações, por exemplo, mentol em suspensões orais, bem pouquinho, 0,003%. Tá? Ah, professor, mas é tão pouco, como é que eu vou colocar isso? Lembre-se que a gente vai fazer, pode fazer bateladas muito altas na indústria, né? Grandes toneladas de produtos. Então, esse 0,003% vai dar alguns quilos de mentol. Xaropes, né, a gente usa 0,05 a 0,015. Nas pastilhas, o mentol pode ser utilizado de 0,2 a 0,4%. Na pasta dental também 0,4%. Em enxaguatórios bucais de 0,1 a 2%. Para correção de amargo, dessensibilizante do paladar. O ácido cítrico mascara o sabor amargo e evidencia o sabor das coisas. O ácido cítrico é o azedinho, né? Aquelas minhoquinhas azedas, aquelas coisas que você tem aquele sabor mais azedo, é o ácido cítrico. E o cloreto de sódio, que é o sal, ele faz a supressão do amargo. Né? Então, o sal ele diminui um pouco a sensibilidade para o amargo. Né? Quem gosta aí de um jiló na alimentação sabe que se você comer algo salgado e depois experimentar jiló, gueiroba ou qualquer coisa amarga, você vai ter uma supressão do amargo e vai alterar o sabor desse alimento na boca. Isso aí também é utilizado nas medicações. Edulcorantes. A gente falou de flavorizantes, odor, cheiro e aroma. Agora a gente fala de edulcorantes, que conferem o sabor doce às preparações. Tá? A gente tem aí a sacarina e o ciclamato. É muito questionado sobre a toxicidade da sacarina. Tá? O aspartame, que não é indicado para fenilcetonúricos. Interessante que o aspartame ele é bastante utilizado em várias coisas, né? A sacarina, o aspartame, e o açúcar ele vem saindo da alimentação das pessoas, o que é, em certo ponto, ruim, tá? Porque o açúcar ele é mais orgânico, organicamente falando, ele é melhor absorvido do que essas substâncias químicas. Né? Então, o adoçante ele não é muito indicado para quem se utilizar com frequência esses adoçantes. Então, tem gente que toma muita Coca Zero, gelatina mesmo, você não encontra mais gelatina com açúcar, só gelatina misturada com adoçante, tá? E é bem complicado isso, tá? Você busca aí, por exemplo, substâncias que dão aquela sensação doce, o seu, o seu, suas células disparam aí para liberação de produtos para consumir o açúcar, sendo que não vai ter açúcar. O seu corpo desregula um pouco, principalmente a parte hormonal. A sucralose tem o preço, né? Ela é boa, só que ela é mais cara. O xilitol também é um açúcar caro. Temos ainda a glicerina, o manitol e o sorbitol são os edulcorantes mais comumente utilizados aí para manipulação, né? Ou para a indústria. Tá? Para correção de sabores com flavorizantes. A gente tem alguns sabores e é o flavorizante utilizado. Para sabores muito doces, a gente pode utilizar baunilha, tutti-frutti, uva, cereja, morango ou frutas. Para sabores salgados, anis, amêndoas, hortelã, baunilha, caramelo, xarope de ácido cítrico, xarope de canela, xarope de laranja, xarope de alcaçuz e framboesa. Para sabores metálicos, né? Existem esses tipos de sabores, né, de produtos que dá aquela sensação de que você está mastigando um metal. E aí a gente tem flavorizantes de marshmallows, lima, limão, laranja, guaraná, groselha, morango, framboesa, cereja, uva. Sabores amargos, anis, café, chocolate, cacau, caramelo, menta, hortelã, laranja, grapefruit, cereja, cereja, chocolate, framboesa e pêssego. Para sabores ácidos, limão, grapefruit, laranja, abacaxi, cereja, groselha e alcaçuz.
e para oleosos, menta, anis, canela e hortelã. Então, a gente consegue fazer essas correções, tá? É interessante a gente saber esses tipos de correções. Na hora que a gente estiver lá no nosso farmacotécnico, a gente tem que saber misturar as coisas certas, né? Dá para você colocar ali um salgado misturado com um flavorizante de limão, por exemplo. Não combina muito bem, né? Ou então, colocar ali uma canela no amargo, né? Algo do tipo. Não é muito legal você ficar misturando flavorizantes que não são indicados para aquele tipo de mistura. Então, a gente tem métodos de flavorização, os métodos físicos, que é a diminuição do contato físico da medicação com as papilas gustativas. Tá? Então, a gente prepara aí suspensões e não soluções. Tá? Depois a gente vai entender direitinho o que são suspensões, mas você deixa as partículas mais suspensas, você não deixa ela encostar nas papilas gustativas da língua. Você pega as partículas e dá uma suspensão nelas. Você pode fazer uma emulsificação de óleos, criar um creme ali para diminuir o contato daquele produto com as suas papilas. A sensação de efervescência é muito importante para mudar o sabor das coisas. Tá? Um exemplo para vocês verem o quanto que a efervescência muda, né? O tanto que ela desensibiliza o paladar. Tá? Quem já tomou Coca-Cola do outro dia, que ficou na geladeira sem gás? Aquela Coca-Cola muito doce, sem gás, com um gosto horrível. Então, a Coca-Cola sem gás, ela é um xarope de açúcar Professor muito ruim. xarope puro, tá vendo como é que o xarope é ruim? Então, Coca-Cola sem gás é horrível, é um xarope, aquilo dali é horrível, só açúcar. Quando você coloca gás, né? E além de colocar o gás, você tem que gelar ela. Não adianta você tomar Coca-Cola quente com gás, também não presta, não. Tá? Ou aquela efervescência do gás, ela engana a sua papila gustativa. Então você está tomando uma coisa que continua sendo ruim, só que você está enganando o seu paladar e seu cérebro. O seu cérebro busca aquela sensação de efervescência na língua, aquelas bolinhas estourando ali na sua boca. Né? Então tudo aquilo misturado com aquele xarope horrível de cola, né, que vai te dar a boa sensação da Coca-Cola. Né? A efervescência, ela altera. E a efervescência ela é muito utilizada em vitamina C, alguns produtos que têm aí o sabor um pouco alterado, você pode jogar a efervescência que você vai conseguir ali uma absorção maior. E a efervescência também ela dispersa partícula, aumentando também a possibilidade de absorção. Tá? Outro método de diminuição do contato físico é aumentar a viscosidade, você deixar a substância mais grossa. Tá? E aí eu fico lembrando de vários xaropes e produtos que as pessoas engrossam, parece que eles ficam mais ruim ainda para descer, né? Aquele mel grosso para descer. Tá? São as tentativas do farmacotécnico de tentar melhorar a medicação. Tá? Então você estuda a química ali, tenta desensibilizar o paladar, aumentar a viscosidade, muitas vezes, algumas vezes não dá certo. Você pode usar também lipossomas e microencapsulados para passar direto pela língua e você não ter a sensação do sabor daquela medicação também. É outra técnica que pode ser utilizada. Tá? Alguns outros métodos. Métodos químicos, você pode alterar a molécula, como, por exemplo, o benzoato de metronidazol é menos amargo que o metronidazol base. Tá? Então, se você faz alteração na molécula e vê que o efeito continua o mesmo, você utiliza aí a molécula otimizada para deglutição. A adsorção e a complexação do fármaco em determinado substrato também pode diminuir o seu sabor. Então, você pode fazer aí a adsorção ou complexação desse fármaco. Alguns métodos fisiológicos, você pode usar os agentes dessensibilizantes, já falamos deles aqui, né, como mentol, menta, anis, a capsaicina e os acidulantes. A capsaicina é bem interessante, que ela é o princípio ativo do ardor da pimenta. Então, a capsaicina, quando vocês verem esse nome ou em farmácia de manipulação ou na indústria, tomem muito cuidado, porque ela é um pó bem fino
e ela arde, tudo que encosta ela arde, né? A capsaicina é muito forte. Então tenha cuidado com a capsaicina, que ela pode provocar uma irritação muito forte nos olhos, nas mucosas, né? É bem complicado. É como se você pegasse a pimenta, que já é ardida, e extraísse dela só aquela substância que vai fazer arder. Né? Essa substância aí, capsaicina. Alguns edulcorantes, a gente tem aí a sacarose, né? Concentração usual de 85%, solúvel em água e álcool. Nós temos o sorbitol, né, usa-se de 20% a 70%, também solúvel em água. O manitol, utiliza-se em torno de 7%, é solúvel em água, em álcool e glicerina. A sacarina sódica utiliza-se 0,04%. A sacarina ela é bem interessante, porque você precisa de pouquíssima quantidade para adoçar uma grande quantidade de água. A sacarina ela faz esse sabor doce realçar muito facilmente. Então, usa aqui de 0,04 a 0,6% da formulação e é solúvel em água. Aspartame, nosso velho conhecido adoçante caseiro, né, de 0,1 a 0,5%, é solúvel em água também. Tá? Para mim, o aspartame é mais amargo do que doce. Não sei porque tem gente que gosta disso. Ciclamato de sódio, 0,17%, solúvel em água. O xarope de milho, né, usualmente de 20% a 60%, solúvel em água e parcialmente solúvel em etanol. E a frutose, que tem uma concentração usual de 56% a 99,5%, é solúvel em água. Tem uma legislaçãozinha sobre edulcorantes, que é a portaria SVS do Ministério da Saúde, número 540, de 27 de outubro de 97. Foi proposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e determina que um aditivo alimentar só pode ser utilizado quando os estudos toxicológicos forem conclusivos positivamente, atestando risco mínimo aos consumidores. Então, a Anvisa se limitou à quantidade de consumo de vários edulcorantes no Brasil, e a gente pode observar a seguir alguns. Sacarina, 5 miligramas para cada quilograma corporal. O acesulfame K, de 9 a 15 miligramas desse edulcorante para cada quilograma corporal. A estévia também é outra produto de planta. Não sei onde que o pessoal vê doce na estévia. A estévia é amarga para caramba, um negócio muito amargo. 5,5 miligramas do edulcorante para cada quilograma corporal. O aspartame, 40 miligramas de edulcorante a cada quilograma corporal. E a sucralose, 15 miligramas do edulcorante para cada quilograma corporal. Não teve especificação para sorbitol e xilitol. Então, esses são os limites máximos que vocês têm que usar e vocês podem usar na medicação. Então, quando você faz a medicação, você tem que saber mais ou menos qual é o tipo de paciente que você vai administrar, qual que são as doses, né, para você calcular a quantidade máxima de adoçante que você pode pôr em cada formulação, seguindo aqui essa legislação. Aplicações e benefícios dos edulcorantes, né, esses edulcorantes, além de ser utilizado como aditivo alimentar, apresentam ainda outras utilizações, como a produção de xaropes medicinais, a produção de medicamentos diversos, a produção de pastas dentais e a produção de soluções bucais. Então, essas e outras utilizações dos edulcorantes baseiam-se em estudos científicos que atestaram os seguintes benefícios dessas substâncias. Elas vão prolongar a vida útil do alimento, né? Reduz aí a ação bacteriana e fúngica nos alimentos. Eles têm um efeito não cariogênico, diminui a incidência de cárie. Tá? Então é importante, porque geralmente você quer um creme dental doce, e esse doce não pode causar cárie. Tem um efeito antihipertensivo, alguns estudos indicam a diminuição ou a regulação da pressão arterial por edulcorantes, por alguns edulcorantes. Tá? Tem ação anti-hiperglicemiante, estudos indicam a redução do nível de glicose no sangue, ação anti-inflamatória e ação imunomoduladora. Alguns estudos indicam o aumento da produção de anticorpos também. Alguns malefícios, né? A gente tem os lados bons e os lados ruins desses produtos. O uso crônico ou em doses acima das especificadas pela legislação
segundo diversos estudos científicos, pode causar os seguintes problemas, os quais não estão associados ao consumo de todos os edulcorantes. Pode causar doença renal, câncer de bexiga, reações alérgicas, alguns tipos de cânceres, doença de Alzheimer e Parkinson também. É perigoso ocasionar alguma dessas. E os corantes, que são substâncias corantes, qualquer composto orgânico ou inorgânico, natural ou sintético, que independente de possuir ou não atividade farmacológica, é adicionado às fórmulas farmacêuticas, com a finalidade de corá-las, de alterar sua cor original, de acordo com a Farmacopeia Brasileira 5. Tá? Substâncias corantes. Quais as diferenças, então, entre corantes e pigmentos? Corantes. O tamanho da partícula do corante é menor e ele é solúvel em água. Para os pigmentos, a gente tem um tamanho de partícula maior e ele vai ser insolúvel em água. Então, essas são as diferenças básicas dos corantes e dos pigmentos. Tá? Questão de prova. Deixa eu até anotar aqui. Ó. Vou fazer uma coisa, o trem não funciona, dá uma preguiça. Questão de prova. Qual a diferença entre corantes e pigmentos? Pronto, já mandei para o lado aqui para vocês responderem. Aí, nesse slide. Tamanho de partícula e solubilidade em água, essa é a diferença. Então, a gente tem aí corantes e pigmentos, né? Por definição, corante é qualquer substância que dá cor a uma superfície. No caso de cosméticos, essa superfície seria cabelo, pele, unha ou mucosa. Então, esses corantes são divididos em duas categorias. A gente tem corantes naturais, que são extraídos de frutas e vegetais, e os sintéticos, que em sua maioria são substâncias orgânicas cíclicas aromáticas. Tá? Pigmentos são corantes insolúveis e geralmente se apresentam sob forma de pó. Pigmentos têm a vantagem de ter um maior poder de cobertura, podem ser divididos em inorgânicos, como, por exemplo, os óxidos de ferro, óxido de cobre, óxido de cromo, metais em pó, como ferro, os cromatos de chumbo e os ferrocianetos, e os orgânicos, como, por exemplo, a melanina, o caroteno e as lacas. Na indústria cosmética, o uso dos pigmentos pode ser dividido em 4 categorias: pigmentos convencionais, pigmentos perolados, pigmentos de mica, não perolados, e pigmentos fillers, né, que são aqueles de preenchimento. Deixa eu ver se eu falo um pouquinho dos fillers aqui. Falo. Deixa eu falar um pouquinho de cada um. Tá? Pigmentos convencionais são aqueles que têm visualmente uma alta opacidade e pouca dispersibilidade. Eles são bastante opacos e eles não se espalham muito bem. Quanto menor for a partícula, mais trabalho dá e mais caro será o processo para se ter um melhor resultado visual. Então, hoje em dia, a gente consegue cores muito vibrantes. Né? Aqui a gente está com a imagem da maquiagem, né? Mas essas cores vibrantes estão chegando também nos comprimidos, nos medicamentos, deixando as medicações mais bonitas, visualmente atrativas, como se fossem ali um doce, né? Um alimento. Tá? Então, se a gente tem partículas bem pequenas, fica mais difícil da gente fazer os processos com esses produtos com partículas pequenas. Os pigmentos perolados são sintéticos e têm sido usados em cosméticos há muitos anos. São usados em produtos para banho e shampoos, criando aí um efeito perolado agradável. Também são usados para corrigir imperfeições de pele. Né? Então, são aqueles produtos que dão um certo brilho. Né? Se você tem um shampoo e você pega ele, espreme na mão e você vê um líquido fosco saindo, né? É bem complicado. O shampoo, basicamente, todos têm algum tipo de pigmento perolado. A gente tem os pigmentos de mica não perolados, que utilizam-se do mesmo processo dos perolados, porém com o uso de outros compostos inorgânicos. São capazes de gerar novos padrões de cores. Tá? Então, são essas novas cores que foram surgindo aí com esses tipos de pigmento. E os fillers? Os fillers, eles não são utilizados para obter cor ou brilho, mas para melhorar a sensação de toque dos cosméticos.
existe um produto, e eu acho que tem esse produto no laboratório, que se chama base toque seco, que são aqueles produtos mais caros, cosméticos, que quando você passa na pele, dá a sensação de que você passou uma toalha limpa na mão e a mão ficou bem sequinha. Tá? Isso vai muito desses pigmentos fillers. Fillers significa preenchimento. Né? Ou seja, ele preenche os pequenos poros da nossa pele e dá aquela sensação de maciez, de leveza para a pele da nossa. Tá? Algumas recomendações com relação aos corantes. Eles têm que ser atóxicos e farmacologicamente inativos. Eles têm que ser certificados e aprovados para esse uso. Tem que possuir quantidades mínimas. Combinar harmonicamente com flavorizante. Né? Se combinar harmonicamente, por exemplo, se você pega aí um creme para o rosto, né? Eu fazia muito no laboratório, chamada hidromanteiga, né? que é um tipo de formulação de emulsão para hidratar bem a pele, a hidromanteiga. A hidromanteiga, ela vinha na coloração branca e a gente colocava um corantezinho amarelo para ela ficar na corzinha ali da manteiga. E para ficar mais agradável, a gente colocava ainda um flavorizante de maracujá, né? Dava vontade de comer aquilo, né? Na verdade, era um creme muito bonito, né? Parecia uma manteiga, mas com um cheiro forte de maracujá, tá? E aí você faz essas harmonias, né? Por exemplo, produtos de coloração roxa, você coloca ali, o que eu coloco no roxo? Laranja, né? Produtos de cores roxas, a gente coloca o quê, pessoal? Fazer a aulinha de pré aqui com vocês, para vocês conseguem fazer a mistura de flavorizantes comigo. Jesus amado, pessoal, não sei não. Não, se você pega um produto roxo, né, que cor remete a qual fruta? Uva? Uva, isso, sabor uva. Né? Então você tem que saber combinar harmonicamente esses flavorizantes. Você pega um xarope vermelho, aí você pode colocar ali morango, você pode colocar framboesa, você pode colocar cereja, né? Que são esses sabores horríveis que a gente mistura com medicação na indústria para dar aquele xarope com gosto mais ou menos parecido com o de cereja. Né? Então, saber harmonizar. Né? Não dá para você pegar um xarope vermelho, né, que o cliente está vendo que aquilo é vermelho, e você colocar o sabor de chocolate. Até porque o sabor, a gente está muito acostumado, ele já vem junto com a cor, mas quando você faz a medicação, vou ver até se eu consigo fazer isso no nosso laboratório, se a gente tem espaço para fazer essas modificações de corantes e sabores. O sabor, ele não tem cor, né? Ele é um produto que não tem cor alguma, ele tem um sabor ali e é um líquido transparente. Então você tem que colocar uma cor característica. Então, se você mistura cores que não são harmônicas, né? Coloca um produto com a cor violeta e coloca ali um sabor de menta, né? Não vai ficar uma coisa muito legal. Então tem que saber harmonizar esses tipos de medicamentos, tá? Então, nos produtos industrializados, o sabor e hormônios. Esse daqui eu já passei esse slide para vocês. Né? Eu passei esse daqui, voltou. Desculpem. Parte flavorizante, ou eu estou voltando o slide, eu não sei. Peraí que eu vou ver que alguma coisa deu errado aqui, pessoal. O que aconteceu aqui? Eu, hein? Então, a gente tem que harmonizar corante com flavorizante. Esse seria o próximo slide, são os corantes naturais. A gente tem alguns corantes próprios, né, naturais, bem utilizados no Brasil, tá? Clorofila, o carmim, o caramelo e os carotenoides. E a gente sempre tem que ver
As alergenicidades dos corantes, eles podem causar algumas alergias também. Produtos muito coloridos, né, eles podem causar algumas alergias. Principalmente se a partícula dele for muito pequena. Nosso sistema imune, ele não gosta muito de partículas pequenas, né, ele reage muito fácil. Tá? Segundo o FDA, né, Food and Drug Administration, os corantes FD e C são para alimentos, medicamentos e cosméticos, como, por exemplo, o amarelo crepúsculo. Os corantes D e C são utilizados em medicamentos e cosméticos, por exemplo, o vermelho hispânico. E os corantes EXT, D e C são utilizados em medicamentos de uso externo e cosméticos, como, por exemplo, o verde alizarin. Então, alguns desses corantes não podem ser ingeridos, outros também, outros podem. Né? E, para finalizar, um textinho do corante de conchonilha. Né? A conchonilha é um pigmento vermelho feito com Dactylopius coccus, que é esse inseto aqui mexicano. São necessários cerca de 70 mil insetos esmagados e fervidos para produzir apenas 450 gramas desse corante. Bilhões de insetos são criados e destruídos todos os anos apenas para a finalidade de dar cor a biscoito e leite de soja sabor morango, gelados ou picolés de frutas vermelhas e outros. Então, o corante conchonilha é usado também em tintas, corantes para roupas, cosméticos, como shampoos, batons, sombras, e o consumo pode provocar algumas reações alérgicas às pessoas. Incomumente especificado como corante natural carmim de cochonilha, pode se encontrar também como nome de corante natural carmim, corante cochonilha, ou CI 75470 ou E120. Tá? No meu mestrado, que eu fiz alguns estudos sobre tatuagens, né, a tatuagem vermelha seria a mais perigosa de se instalar na pele. Então, o corante vermelho ele causa realmente uma série de alergias a algumas pessoas. Tá? Termino aqui nossa primeira parte da aula. Alguém tem alguma pergunta interessante para fazer sobre esse assunto? Tirando sono. Sobre tatuagem. Por que, professor, que a vermelha é a mais perigosa? É uma substância assim que o sistema imune nosso ela dá um pouco de reação alérgica mais fácil. O corante vermelho ele sempre tem que ser utilizado com alguma cautela. Tá? O sistema imune de várias pessoas dá alergia. Algumas pessoas fazem a tatuagem e onde passa o vermelho dá queloide. Ela, né, aumenta assim por conta da reação com o sistema imune. Então é sempre bom. Se alguém for pensar em fazer alguma tatuagem ou inserir o corante vermelho na pele, fazer um teste em um local pequeno antes para saber se vai dar algum tipo de reação ou não. Né? Chegamos aqui na nossa metade da aula. Eu vou só beber uma água, como sempre eu faço, né? Porque minha garganta já está seca. Então, 5 minutinhos ou menos eu volto aqui, tá bom? Pode ser? Por favor. Beleza, professor. Ô, Beleza? professor, pode ser até mais. Nossa, não, vocês Vontade. dormem e não voltam. Vou colocar aqui 5 minutinhos e jazinho eu volto, tá bom? Professor, tô na casa da minha mãe, ela tá fazendo a lasanha ali, é sem perigo de eu dormir não, viu? É ruim, hein?
Pronto, só para respirar um pouquinho ali, voltei, né? Devia ter deixado vocês pensando se vocês queriam ou não fazer aí a aula semana que vem, né? Para vocês se organizarem. Quem pode vir semana que vem para fazer a aula prática, né? Eu não estava lembrando desse feriado dia 7. Só um minutinho, que eu vou ouvir o que a Elaine, que ela me passou. Isso, confirmei com ela que a data, então, para semana que vem, pessoal. Né? Quem tiver aí mais disposto, até o final da aula, levanta a mão, que a gente fala que, né, a gente vê quem pode vir semana que vem Professor, para aí vai ser essa aula. terça-feira que vem? Hã? Terça-feira que Aí vai ser vem. terça-feira Isso, que na vem. faculdade. Aí vai ser das 7 às 9, né? Isso. Às 7 horas da noite. A gente não chega até às 9 da noite, não, tá? Mas a gente, né, tenta fazer uma aula prática. Eu não posso também ficar muito tempo com vocês no laboratório, né? O protocolo, eu acho que é no máximo 1h30. A gente tenta fazer até em 1h15, 1h30, mais ou menos, essas formulações, tá bom? Não é uma O senhor pode anotar meu nome que eu posso ir, viu? Tá bom. Professor, Oi. aí vai todo mundo, vai dividir? Como é que é? Não, eu penso que vai ser metade da turma numa semana e a outra metade no dia 31. Metade dia 24, metade dia 31. Vai assistir a mesma aula, né? Então, metade da turma vê num dia, a outra metade vê no outro. Ah, Certo? tá. Aham. Não tem nada Então para. é isso. Ou tem. Né? Vão pensando aí quem pode ir dia 24, os que sobrarem vão no dia 28. Professor? Não para a nossa segunda parte da aula aqui, enquanto a gente decide isso, enquanto vocês vão pensando, a gente vai falando sobre estabilidade. Aqui. Professor? Oi. E no caso, ia ter alguma coisa para quem não fosse? Ou a pessoa vai ficar de boa mesmo? Não, eu acho que ia passar uma leitura mesmo. Não tem muito o que fazer, né? Eu posso passar alguma leitura para vocês fazerem, ter os artigos lá no AVA, a atividade do AVA, a pessoa colocar o seu AVA em dia, né? Então, é basicamente isso, estudar para a prova. Não tem. Se tivesse passado, eu fazia isso, colocava as leituras no AVA, elas já estão lá, né? Então a pessoa pode aproveitar o tempo para estudar mais ou alguma coisa do tipo. Não tem muito o que fazer, não. Tá bom? Feliz. Pode ficar de boa. Ai, meu Deus do céu. Hoje é o farofa que tá ali. Vamos lá, então. Bom, nossa segunda parte da aula vai falar sobre estabilidade de medicamentos. Então, a gente vai falar aí como a gente manter essas misturas estáveis, certo? Lembrando que esse modelo de aula, vocês veem que as aulas são bem picadas assim. A gente fala um assunto na primeira parte, outro assunto na outra metade. Se a gente tivesse no modelo de aula normal, né, sem ser esse modelo de aula que a gente está fazendo aqui online, né, a gente teria que fazer a primeira aula na sala de aula, né, seria uma aula de sala de aula, teria um intervalo para vocês comerem, segundo horário a gente fazia uma aula prática, né, seria basicamente isso, né?
em tempos de não pandemia, né? No modelo híbrido, eu sei que talvez não teria como fazer esse tipo de coisa, mas por isso que as aulas são formatadas assim. A gente fala de um assunto na primeira metade e fala de outro assunto na segunda metade, que geralmente seria, a gente falaria de flavorizante, aromatizante, e ia para o laboratório fazer alguma coisa relacionada a isso. Agora, a gente falando de estabilidade, seria na outra semana, falaria de estabilidade e ia para o laboratório fazer essa aula prática, certo? Então, a gente tenta misturar isso para aumentar o tempo da teoria. Então, vocês estão recebendo agora um pouco mais de teoria do que o normal, para depois vocês terem esse dia livre, né, na aula prática que a gente vai ter mais para frente. E não perde conteúdo. Então, estabilidade de medicamentos, tá? E aqui a gente começa falando das magistrais, né, que é a dúvida da maioria, né, como é que eu defino uma data de validade para produto manipulado, tá? Então, são preparações produzidas para serem administradas na hora, são imediatas, ou depois de um pequeno período de armazenagem. Então, os prazos de validade para produtos magistrais são estabelecidos usando critérios diferentes daqueles dos medicamentos industrializados. A gente vai falar de como estabelecer validade para preparações magistrais, depois a gente vai falar como que é estabelecido para os industrializados. Tá? A determinação do prazo de validade deve ser baseada na avaliação físico-química dos fármacos e considerações sobre sua estabilidade, de acordo com a Anvisa. Tá? O recipiente ou a base galênica empregada, a compatibilidade, né, dos ativos com recipientes ou a embalagem utilizada e as condições de armazenamento também e conservação são fatores aí que devem ser levados em consideração para a estimativa de um prazo de validade. Então, a gente leva todos esses fatores, né, esses fatores para a nossa cabeça e determina ali um prazo para o cliente. Né? Na manipulação é mais fácil, porque você sabe que o cliente vai utilizar, por exemplo, aquela medicação por 2 meses. Você sabe da validade de todas as matérias-primas que você utilizou, que geralmente são validades maiores, duram 2, 3 anos. Né? E aí você coloca ali para o cliente um produto que vai durar 2 meses ou 3 meses, dependendo do produto que ele vai levar para casa. Então, o prazo de validade corresponde ao período de duração do tratamento. Ele é baseado em fontes de informação sobre a estabilidade físico-química dos ativos descritos e em compêndios oficiais e em publicações em revistas indexadas. Cabe, então, ao farmacêutico determinar o prazo de validade de cada produto manipulado e adotar aí critérios científicos de modo que o produto mantenha a estabilidade durante todo o período do tratamento. Então, o prazo de validade é determinado pelo farmacêutico. Alguma pergunta, pessoal? Parece que eu estou ouvindo alguém falando. Vai dar outra matéria agora? Como assim outra matéria? Isso daí não é farmacotécnica, não? É farmacotécnica. A gente está falando de estabelecimento de prazos de validade para produtos farmacotécnicos. A gente vai falar de prazo de validade voltado à farmácia de manipulação e prazos de validades voltados para a indústria farmacêutica. Né? Ela parece um pouco controle de qualidade, mas isso daqui não é voltado a controle de qualidade, é voltado à estabilidade das medicações, tá? Mas no caso a matéria de hoje é controle de qualidade ou é farmacotécnica? Farmacotécnica. Nossa, eu estava anotando na outra. Hoje é farmacotécnica. Estava anotando o caderno errado. Tava. A controle de qualidade nossa é da farmácia de manipulação. A gente Eu fiz isso ontem, professora. Anotei a aula de hoje na matéria de ontem. São 2 matérias que se complementam e elas se misturam os assuntos, né? São assuntos bem parecidos. Né? O diferencial é o seguinte, que no controle de qualidade você tem o foco na farmácia de manipulação. Aqui a gente trabalha com os 2 mundos, manipulação e indústria. Né? Então, por isso que dá essa confundida. Tá? Bom, então, conceito de validade ou prazo de validade. Data depois da qual a preparação farmacêutica manipulada não deve ser usada. Ela é determinada a partir da data de manipulação do produto. Tá? E aí vai corresponder ao período durante o qual o produto se mantém dentro desses limites especificados de pureza, qualidade, identidade na embalagem adotada e recomendadas no rótulo. Então, o prazo de validade é esse período aí, depois da manipulação, e que ele mantém-se estável. Por isso que a gente fala de estabilidade, a gente busca dar um prazo de validade
para substâncias estáveis. Tá? Estabilidade, ela tem um conceito um pouquinho diferente do prazo de validade. O prazo de validade é aquele tempo que você dá no produto. Estabilidade é a extensão de tempo no qual o produto mantém, dentro de limites específicos, através do período de armazenamento e uso, as mesmas propriedades e características que possuía no momento de sua manipulação. O prazo de validade é igual à estabilidade? Não. Por quê? O prazo de validade você determina um tempo. O produto ele pode se manter estável mesmo depois do prazo de validade. E essa é uma dúvida que muita gente tem. Pessoal, eu posso tomar medicamento vencido? Não pode. Pela legislação, o prazo de validade expirou ali e a empresa não te dá nenhuma garantia de que aquilo ali vai estar estável. Então, o prazo de validade termina, a medicação pode ser jogada fora. Porém, tá? A maioria das medicações são preparadas para que a estabilidade supere o prazo de validade. Tá? Só que depois do prazo de validade, a gente não sabe se aquela medicação ainda está estável. Você não tem mais Ô, garantias. professor, Oi? se não for o omeprazol acho melhor assim, faltando 1 ano e meio para vencer, já pode jogar fora. Depois de 1 ano e meio que venceu, que você pode jogar fora? Não, antes de vencer. Passou de 6 meses de fabricação, é melhor não arriscar muito, não. Bom, essa margem de segurança é interessante para a maior parte da população. Né? Quando você fabrica a medicação na indústria, tá? Você coloca ali, marca nela o prazo de validade. Tem pessoa que corta o blister, tem pessoa que joga fora a caixinha, a bula, você não sabe mais qual é a validade daquele produto. E acaba que na hora do desespero a pessoa toma aquela medicação sem saber se ela está realmente vencida. Tá? Então, essa extensão de estabilidade, além do prazo de validade, ela pode ser um pouco benéfica para a população geral. Tá? E geralmente, depois que se perde a estabilidade, você perde características físicas do medicamento. Você vê ali o comprimido racha, o aspecto fica feio, né? Então, enquanto você tem aquelas características normais, o comprimido ali está numa situação estável. Recomenda-se utilizar a medicação vencida? Nunca. Nunca, como farmacêutico, recomende alguém utilizar medicação vencida. A pessoa utilizou, vai morrer por causa disso? Provavelmente não. Ela não vai morrer por causa disso. Só que a chance de não fazer efeito existe. Tá? Então, para isso que serve prazo de validade e estabilidade de medicação. Tá? E a gente tem alguns tipos de estabilidade de medicação. Temos aí a estabilidade química, onde a preparação mantém sua integridade e potência rotulada dentro de certos limites especificados. Temos aí a estabilidade física, quando a preparação apresenta as propriedades físicas originais, incluindo aí a aparência, a palatabilidade, a uniformidade, a dissolução são mantidas, tá, na estabilidade física. Então, a química é você verificar se molecularmente aquilo dali ainda está com as mesmas garantias químicas, né? Se você não teve alterações moleculares, reações químicas acontecendo entre os componentes daquela formulação. Estabilidade física é se você tem a aparência, né? O sabor, a uniformidade, a dissolução, se aquilo ali fisicamente está mantido. Outras 3 estabilidades, né, não menos importantes, a gente tem aí a estabilidade microbiológica, tá? Muito relacionada à esterilidade do produto, ou seja, se aquilo ali ele não tem contaminação microbiana, ou se tiver contaminação, se ele é resistente ao crescimento microbiano. Tá? Se isso é mantido de acordo com requerimentos especificados. De aplicação do produto, a gente tem parâmetros microbiológicos máximos e mínimos do que pode ocorrer ali dentro daquela formulação. Temos também a estabilidade terapêutica, o efeito permanece ali inalterado, né? Se o efeito da medicação permanece inalterado, a gente tem estabilidade terapêutica. E, por último, a estabilidade toxicológica, né? Se não ocorre aumento da toxicidade do produto também. Próximo. Alguns fatores que afetam a estabilidade, os fatores que destroem a medicação, que podem aí comprometer o seu medicamento depois de fazer aí
uma manipulação ou um estudo farmacotécnico, você tem que prestar atenção nessas variáveis. A primeira delas é o potencial hidrogeniônico, ou pH, que é um fator determinante na estabilidade de diversas preparações farmacêuticas, nas quais o fármaco se encontra disperso em um meio que contenha água. Então, você tem um fármaco. Se ele está diluído em algum líquido que seja a água, a quantidade de hidrogênio que está disperso ali vai dar características ácidas ou básicas àquele produto. Então, o pH impróprio, com elevação de temperatura, pode ocasionar perdas significativas do teor e da atividade terapêutica do fármaco. O pH, se você tem pHs muito elevados ou muito baixos, muito básicos ou muito ácidos, você destrói estruturas moleculares. Tá? Ah, mas isso é bom, professor, que não dá aí contaminação microbiana. Tá, mas você também pode perder o teor do seu princípio ativo. Você pode destruir o próprio princípio ativo do seu fármaco, aumentando ou diminuindo demais o pH. Tá? E com a temperatura, então, se você tem uma temperatura um pouco mais elevada ali, 30, 35 graus, né, que é o sol da nossa tarde aqui no Brasil, e um pH neutro, você tem ali quase que um meio próprio para proliferação microbiana. Então, um pH neutro também, com temperatura mais elevada, tá, você tem ali problemas graves. A temperatura pode afetar, então, através da velocidade de reação específica e da velocidade de degradação. Tá? Trabalhei algum tempo em hospital e a gente tinha lá o valproato de sódio, 500 miligramas, que é um comprimido grande que vem em vidros âmbar, né? E o pessoal do hospital não queria colocar ar-condicionado na farmácia. Eu falei, isso vai dar problema. Né? Deu mês de outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, né, que o calor é forte. Eu mostrei para eles a quantidade de valproato de sódio que a gente perdeu por relação à temperatura. Temperatura alta, aquele comprimido ali é composto basicamente de açúcar e farinha, falando de maneira mais popular, né, para o seu patrão entender. Olha, isso daqui é princípio ativo, açúcar e farinha, ou seja, tem alguns componentes que vão dar a liga do comprimido, depois a gente vai ter aula de comprimidos, vocês vão ver como que faz essa granulação e faz essa junção de produtos no comprimido, mas na temperatura certa, esses açúcares que estão ali no princípio ativo nesse ambiente derretem, o comprimido literalmente derreteu. Né? E aí colocaram ar-condicionado na farmácia do hospital. Né? Era uma demanda bem específica. Né? A temperatura, então, destrói medicações. A luz, né? A luz pode provocar reação de degradação. Então, a luz destrói. A luz nada mais é do que a emissão de fótons. Aí esses fótons reagem com as moléculas. Algumas substâncias, as consideradas fotossensíveis, têm uma reação maior com as moléculas. Tá? Então, ou com os fótons, desculpa. Aí você pode aí ter uma degradação desses produtos. Uma substância bastante fotossensível, né, a gente tem aí a isotretinoína, utilizada aí para espinhas na pele e outros problemas na pele. É um cosmético muito utilizado para devolver aí as características de beleza da pele. Então, ela é um pó amarelo bem brilhoso, bem forte, né? E esse pó amarelo brilhoso é o seguinte, se você está vendo esse amarelo brilhoso, significa que ele está refletindo a luz dentro daquele comprimento de onda que ele está recebendo ali do fóton, né? Ele reflete o que ele não absorve. Então, se ele reflete aquela cor intensa, é sinal que ele está também absorvendo coisas intensas ali, ou comprimentos de onda intensos. Tá? E esses comprimentos de ondas podem destruir. Tá? Toda medicação que é muito colorida, tá? Tem muita cor, tem muito brilho, elas podem ser fotossensíveis. Né? Muito cuidado aí nos casos das vitaminas. As vitaminas, elas são bem coloridas, são bem fotossensíveis também. Tá? A exposição ao ar atmosférico, que pode ocorrer degradação do produto, causando aí oxidação ou redução, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais na frente. A umidade, que pode provocar a hidrólise, a degradação do fármaco ou do produto farmacêutico. E aí você tem que usar os dissecantes das embalagens de fórmulas sólidas. Né? A gente tem os dissecantes, deixa eu ver se tem um dissecante aqui.
Algumas coisas aqui. Não, estou sem dissecante aqui hoje para mostrar para vocês. Mas dissecante nada mais é do que aqueles produtos que são utilizados para absorver a água que tem na atmosfera, para não deixar as cápsulas ali se estragarem, tá? Então tá. Alguns aspectos para estabelecer o prazo de validade, o farmacêutico então tem que ter em mente alguns fatores para determinar prazo de validade de uma preparação. As propriedades físicas e químicas dos ingredientes, tá? E quando você vai para a manipulação, você define o prazo de validade, tem o procedimento, a gente tem procedimentos para isso, e você pode padronizar tipos de fármacos com prazos de validade, você pode jogar isso e parametrizar no sistema informatizado, mas a responsabilidade do prazo de validade das medicações é do farmacêutico, é sua, tá? Então você vai estudar as propriedades físicas e químicas dos ingredientes, né? Muito cuidado com misturas de ácidos e bases, né, que vão formar sais, tá? O uso de conservantes e estabilizantes, né? O que você está usando aí de antioxidante, de sequestrante, de antimicrobiano, e a duração do tratamento também, tá? Quais são as formas farmacêuticas empregadas? Aquelas que têm uma quantidade maior de água na sua composição são... não, então eu falei errado. As que não têm água na composição são mais estáveis e podem apresentar um prazo de validade maior em relação a outras formas farmacêuticas. Então, quanto maior a quantidade de água, mais fácil é a degradação do medicamento. E o material da embalagem. A embalagem deve proteger aí da umidade, da luz e da atmosfera, que é o oxigênio. E a gente chama essas embalagens de hermeticamente fechadas, ou seja, aquelas embalagens que protegem a medicação das intempéries do ambiente. Então, isso para manipulação. Como que funciona na indústria? Na indústria a gente tem estudos de estabilidade. Tá? Um dos mais comuns é o teste de prateleira, que é conhecido também como estabilidade de longa duração. Esse teste de prateleira tem o objetivo de validar os limites de estabilidade do produto e comprovar o prazo de validade estimado no teste de estabilidade acelerado. Então, nesse estudo, algumas amostras do produto são armazenadas na temperatura ambiente e essas amostras são analisadas periodicamente até que se expire o prazo de validade. Falando de maneira bem simples, você cria o primeiro lote de um produto, que é o chamado lote piloto. Esse lote piloto, você coloca ele num local cheio de prateleiras e coloca as medicações uma do lado da outra e dá um prazo de validade ali que você obteve no estudo de teste de estabilidade acelerada. Então, se você deu, por exemplo, um prazo de validade de 2 anos para o seu medicamento, você coloca ali dentro 24 caixinhas. E todo mês você abre uma caixinha dessa medicação, observa o comportamento do medicamento, dos produtos, faz testes de teor, de uniformidade e tudo mais, tá? E valida que aquele mês foi ok. Então, ao final dos 24 meses, você tem aí a garantia de que realmente seu produto passou pelo teste de prateleira e ele pode ficar aí 24 meses estável. Tá? Você pode também fazer mais meses, né, colocar aí 36 meses mais para frente, para você aumentar o tempo de validade do seu medicamento. Tá? O que não é muito interessante para a indústria, porque medicamento vencido é lucro. Né? Venceu, tem que comprar outro, descartar e comprar medicação nova. O teste de estabilidade acelerada, que vai fornecer dados para prever a estabilidade do produto, o tempo de vida útil e a compatibilidade da formulação com o material de acondicionamento. Esses são testes mais curtos, que duram de 3 a 6 meses, e aí você coloca os seus produtos em condições de temperatura e umidade aceleradas. Você aumenta aí a umidade, aumenta a temperatura, e olha em quanto tempo esse medicamento seu vai degradar na estabilidade acelerada. E aí você dá um primeiro prazo de validade, com o teste de prateleira você pode aumentar esse prazo de validade ou melhorar, otimizar o seu prazo de validade. Tá? Aqui alguns sinais físicos de instabilidade em formas farmacêuticas. Nas cápsulas gelatinosas, a gente tem alteração da aparência, da cor e deformação do invólucro.
Para pós e grânulos, a gente tem a formação de massas duras e alteração de cor. Tá? Então, quando você tem um pó ali que ficou bem durinho, né, aqueles tipo ovo maltine que dá aquela, né, aglomerada, fica aquela coisa dura porque perdeu. Para a solução elixir e xaropes, precipitação, formação de precipitado no fundo, sinal de contaminação microbiana, como alteração de cor ou turbidez da sua solução. Para as emulsões, o sinal mais comum é a quebra das emulsões e separação de fases. Né? Quando a gente fala que uma emulsão quebrou, é que uma emulsão geralmente é uma mistura de água com óleo e um agente emulsionante ali, mantendo essas misturas em micelas estáveis. Então, quando tem separação de água e óleo, você vê um sobrenadante, sobreemulsão, como se fosse ali um danoninho que você abre depois de vencido na geladeira, tem aquela aguinha ali por cima, dali é uma emulsão quebrada, né? Separou a água do óleo. Para as suspensões, a gente tem o efeito caking, que parece um bolo cheio de furinhos, né? Parece que a suspensão virou um bolinho. Tá? E o crescimento cristalino, dificuldade de ressuspensão, são sinais físicos de instabilidade. Para os géis, nós podemos observar o encolhimento ou retração, alteração da cor, sinais de contaminação antimicrobiana. O gel é uma mistura de polímero com água. Né? Então, você tem ali só isso, polímero, água, polímero, água. Se o gel perdeu, é porque você evaporou a água daquele polímero e ele vai encolher. Ele vai ficar duro, grosso, parecendo uma goma. Tá? Então, você tem aquele gel bonito, né, viscoso, né, bem fluido, ele vai ficar parecendo um slime, grosso, feio, né, aquela coisa melequenta. Para supositórios, é interessante observar o amolecimento excessivo ou ressecamento e evidências de óleo na embalagem. Né? Você pega aquele supositório que tem algum tipo de produto oleoso que estragou a embalagem. Tá? Falamos então de estabilidade, né? Sinais de instabilidade, e agora a gente vai falar de incompatibilidades. Né? Montem aí na cabecinha de vocês, né, a diferença entre incompatibilidade e estabilidade. Estável é algo que se mantém ali inerte ou mantém naquela posição por um certo período de tempo, por um longo período de tempo. Aquilo ali é estável, está estável. Incompatível é quando você coloca produtos diferentes numa mesma formulação e eles vão reagir. Então, estabilidade, a gente trabalhou até agora, aquele que está estável, agora a gente vai falar dos incompatíveis, tá? Que são efeitos recíprocos entre dois ou mais componentes de uma preparação farmacêutica com propriedades antagônicas entre si e vão frustrar ou colocar em dúvida a finalidade para a qual foi concebido o medicamento. Então, as incompatibilidades que vão destruir aquela função terapêutica da medicação. Essas incompatibilidades, elas podem prejudicar a atividade ou até impedir a dosificação exata do medicamento e influir no aspecto da formulação. Torna ela inaceitável até mesmo do ponto de vista estético. Tem uma caneta que deu anotar um negócio aqui para vocês e não veio. Vamos passando. As incompatibilidades podem desenvolver-se entre substâncias ativas e substâncias adjuvantes, os recipientes, na formulação, entre substâncias ativas e as adjuvantes, ou entre uma e outra e o material da embalagem ou impurezas. Nesse quadro aqui, a gente entende melhor isso. Tá? Então, incompatibilidade pode ocorrer no princípio ativo com princípio ativo diferente, pode entrar em contato aqui e dar algum problema, estragar. Coadjuvantes técnicos ou recipientes, né? Então, a gente tem os materiais que são chamados de inertes, eles podem reagir entre si e dar algum problema para a formulação. Você pode reagir princípio ativo com recipiente e ou com coadjuvante. Então, esses três podem reagir também e dar algum probleminha na reação, na formulação. Ou você pode ter princípio ativo, coadjuvante e veículo reagindo com o material de embalagem. Quando ocorre esse tipo de reação e a embalagem cede alguns compostos químicos para a medicação, ou seja, a medicação absorve
componentes da embalagem do produto, a gente chama isso de lixiviação. Tá? Então, a gente tem esse problema aí de incompatibilidade com a embalagem. Então, a medicação pode doar produtos para embalagem, ou a medicação pode doar produtos em embalagem, ou a embalagem pode doar algum produto químico para a medicação, e isso pode causar problemas no resultado final. Como que aparecem as incompatibilidades? Vai aparecer ali com algum tipo de turbidez, algum tipo de precipitação, alguma cristalização, mudança de cor, alteração de odor, formação de gases ou vapores, alteração da viscosidade ou separação de fases. Então, você tem aí algumas incompatibilidades que podem aparecer, bem parecidas com aquelas que a gente estudou nas estabilidades. Então, estabilidade pode ser resultado, a instabilidade pode ser resultado de alguma incompatibilidade no produto. A gente tem alguns tipos, incompatibilidades físicas, as químicas e as terapêuticas farmacológicas. A gente vai falar das físicas e químicas. As terapêuticas, a gente vai falar um slide só para vocês lembrarem quais são, mas elas são mais estudadas na farmacologia, as incompatibilidades terapêuticas. Os tipos de incompatibilidades físicas. A gente tem alguns tipos. Temos a solução incompleta, immiscibilidade ou insolubilidade. Nós temos a precipitação, a liquefação de ingredientes sólidos e a prescrição incorreta da forma farmacêutica. São incompatibilidades físicas. Tá? Começamos aí com a solução incompleta. Quando dois ou mais componentes da formulação apresentam constantes de elétrica muito diferentes do veículo ou do recipiente, resultando aí em um produto heterogêneo com um aspecto visual bem desagradável. Então, é uma solução aí incompleta. Não se mistura, você não consegue misturar bem alguns produtos. A gente tem como causa a immiscibilidade ou insolubilidade. Miscibilidade seria entre líquidos, líquidos que são miscíveis, insolubilidade entre sólidos e líquidos, onde os sólidos não se dissolvem no líquido. Ou redução de solubilidade. A solubilidade ela pode ser reduzida. Você tem ali um produto bem solúvel, bem solubilizado, você coloca um terceiro componente e aquela mistura faz com que aquele produto se torne insolúvel naquele meio. Algumas vezes o problema é resultante de prescrição de um solvente ou veículo errado ou em quantidade insuficiente, a solução incompleta. Alguns exemplos. Silicones são immiscíveis em água, gomas são insolúveis em álcool e resinas são insolúveis em água. A gente vai falar bem de cada um aqui até aqui. Tá? Algumas estratégias para corrigir solução incompleta. A primeira delas é fornecer aquecimento. Você tem algo que não se dissolveu bem, você pode ali aumentar a velocidade das partículas do seu meio. Tá? A temperatura nada mais é do que você fornecer energia, geralmente calor, chama, ou algum tipo de indução de calor, para que as partículas se movimentem de maneira mais rápida. Essa movimentação mais rápida faz as misturas acontecerem com maior facilidade. Tá? Segunda estratégia é a filtração. Quando aquele material que não está dissolvido for dispensável para a formulação, você pode filtrar. Tá? Terceira estratégia é trocar o veículo. Tá? Você pode trocar o veículo da sua medicação. Ou se está usando um tipo de veículo, você pode utilizar um outro tipo que vai solubilizar melhor seus componentes. E quarta solução, correção, aumentar o volume do veículo. Você tem ali pouco solvente para muito solúvel. Então, você pode aumentar um pouco o solvente para melhorar a dissolução. Ou você pode adicionar um solvente extra para diluir algum tipo de produto específico. A gente fazia muito isso na manipulação. Tinha aquele produto que era difícil de dissolver na formulação. Você misturava, por exemplo, um pouquinho de álcool, fazia uma pastinha, porque ele era solúvel em álcool, e daquela pastinha você conseguia incorporar ele em outros produtos. Na solução incompleta, a gente tem alguns produtos que são menos solúveis, como polissacarídeos
incompatíveis, o álcool, o etanol em alta graduação, substâncias alcalinas como bórax, sais de ferro como cloreto férrico, goma arábica, alguns extratos de algas marinhas e extrato de aloe vera, babosa, também são provedores aí de soluções incompletas. Solução incompleta no caso de resinas e óleos resinas. Né? O que são essas resinas e óleos resinas? São produtos extraídos de secreções ou exudatos de cascas e lenho de plantas. É aquela resina que desce das plantas, compostos por resinas e essências, apresentando aí como um líquido espesso, quase que um coloide, que rapidamente torna-se semissólido ou sólido devido à oxidação e perda de essência. Incompatibilidades em veículo aquoso, por exemplo, desses produtos a gente tem a podofilina, a colofane, a terebintina de Veneza e o extrato de própolis são bastante incompatíveis com água. Os silicones também são soluções incompletas que são incompatíveis, né? A gente tem aí o óleo de silicone, o fluido de polidimetilsiloxano, PDMS, e os dimeticone. São incompatíveis aí com água, com etanol, com propileno glicol, com óleos minerais, óleos cera de abelha, estearato de dietileno glicol, monoestearato de glicerina, ácido oleico, parafina sólida e vaselina. Então, os silicones ele tem uma série de incompatibilidades e algumas vezes eles não se misturam. Tá? É compatível, né, com ciclometicone, que é outro tipo de silicone, o miristato de isopropila, que é bastante utilizado em filtros solares, lanolina e éter etílico. Os silicones são compatíveis nesses produtos. Para a gente corrigir essas incompatibilidades também, né, a gente faz a mesma coisa. Aquecimento, adiciona um dissolvente ou solubilizante, muda o veículo, filtra ou faz marketing. Né? Eu coloquei o marketing aqui, que é bem interessante para esse tipo aqui de solução incompleta de silicones. Né? Geralmente a gente tem o chamado óleo bifásico. Né? Muitas empresas vendem caro o óleo bifásico, aqueles dois óleos coloridos que a pessoa mistura e passa no rosto ou passa em alguma situação. Aquilo dali é uma solução incompleta, é um erro que deu certo. Então você utiliza do marketing para vender ali aqueles produtos que são immiscíveis entre si. A incompatibilidade física, precipitação. Precipitação ocorre, então, devido à adição de um cosolvente no qual o insumo é insolúvel. Por exemplo, em produtos que contêm polissacarídeos, quando adicionado etanol, tá? Você coloca etanol, onde tem algum tipo de polissacarídeo, ele vai descer e vai precipitar. Em loções tônicas, em produtos que contenham resinas, quando adicionados água. Então, a gente tem aí a precipitação. Na liquefação de insumos, né, a gente pode ter também incompatibilidade física, que ocorre devido à liberação de água de hidratação ou devido à formação de misturas eutéticas. Tá? A mistura eutética é quando você tem dois produtos sólidos e quando você mistura eles, o ponto de fusão das duas substâncias cai, da mistura cai, e eles se tornam líquidos. Né? Muito comum isso acontecer entre cânfora e mentol. Né? Cânfora e mentol formam uma mistura eutética, onde o ponto de fusão das duas substâncias na mistura é menor que o ponto de fusão delas separadas. E aí você mistura, elas ficam líquidas e formam um líquido ali de mentol e cânfora. Muito utilizado naquelas medicações para a melhoria da inflamação por alguma pancada, né? O famoso gelol. Substâncias higroscópicas, né? Sulfato de sódio, sulfato de zinco ou carbonato de sódio pode trazer incompatibilidades físicas, né, que elas absorvem muita água, e as substâncias eutéticas são essas daí, mentol, cânfora, ou mentol, timol e fenol, são substâncias aí bem eutéticas. As incompatibilidades químicas, né, para a gente finalizar aí o nosso assunto de hoje. Né, a gente tem aí algumas incompatibilidades para estudar quimicamente. A gente tem o pH, a hidrólise, a oxidação e redução, a complexação e por cargas elétricas opostas. Então, são incompatibilidades químicas. O pH
a gente já falou dele, né? Mas incompatibilidade química é quando uma reação química acontece e aparecem novas substâncias, ou pelo menos uma que não existia antes. Então, ocorre uma reação de produtos incompatíveis e surge uma nova substância. Então, quando substâncias reagem, ocorrem fatos visíveis. Para a gente saber se ocorreu uma reação, a gente tem que ver se teve algum desprendimento de gás, né? Subiu algum tipo de fumacinha, apareceu alguma luz, mudou cor, mudou cheiro, formou precipitado, alguma coisa aconteceu que surgiu algo naquele meio. Daí isso ocorre quando tem uma incompatibilidade química. Né? No pH, a gente tem aí, por redução ou elevação inadequada do pH. Quando isso ocorre, a gente tem perda de viscosidade, separação de fase de emulsão, precipitação e dificuldade de solubilização. Tá? Então, o pH é importantíssimo para a estabilidade de medicação. Tá? Perda de viscosidade, aparecimento de turbidez em géis de carbômeros e polímeros usados na produção de bases. Né? Então, a gente tem aqui um exemplo, o gel de carbopol. Esse gel bonito aqui, ó, que é o gel de cabelo. Quando a gente neutraliza o polímero carbopol, que apresentava uma conformação helicoidal, então, quando a gente está em polímero, só o pó do carbopol, ele é como se fosse um DNA, em forma de hélice. Tá? Então, você neutraliza, ele vai se dispor em forma linear e forma um esqueleto que vai alojar água formando o gel. Tá? Ele vai perder viscosidade quando reduz o pH a valores abaixo de 5 ou acima de 10, promovendo degeleificação ou reodestruição. Tá? Na farmácia de manipulação é muito comum fórmulas com ácidos fortes para peeling, né, para você fazer uma renovação celular do rosto, né, você utiliza os peelings, ou para clareamento de pele, né, ou homogeneização da cor da pele. Né? Então você coloca muitos ácidos. Se você coloca uma quantidade exagerada de ácido, você pode aí estragar o gel que você tem ali tão bonito, né? Ele vai perder, vai virar uma água, né? Uma água que não tem recuperação. Você tem que jogar fora e começar tudo de novo. Na separação de fases em emulsões, rompe e separa a fase em emulsões cujo agente emulsivo é o sal de ácido graxo em pH inferior a 7, devido à dessaponificação, quando rompe e separa a fase em emulsões cujo agente emulsivo é o DEA-acetilfosfato em pH inferior a 5. Tá? Então, a gente tem aí alguns produtos que, quando você mistura na emulsão e não observa o pH, ele pode aí causar uma incompatibilidade química. Pode ocorrer também a dificuldade de solubilização. Tá? Insumos para serem solubilizados em meio aquoso necessitam que estejam em uniforme iônico, assim os produtos com características básicas são solúveis em meio ácido e os ácidos são solúveis em meio básico. Que a gente tem como exemplo o ácido 2-fenilbenzimidazol 5-sulfônico, pH entre 7 e 8, neutralizar com TEA ou NaOH para solubilizar. Cetoconazol, acidificação do meio com ácido lático, para que ele seja solubilizado. O octopirox ou piroquitonolamina tem maior solubilidade em meio levemente básico. Então, você consegue aumentar ou diminuir a solubilidade do seu produto alterando ali o pH. E você pode causar incompatibilidade também se você aumentar demais ou diminuir demais a escala do pH. Formação de outro produto, né? Você pode aumentar ou diminuir o pH e formar algo que não tinha ali. Tá? Então, você pode formar aqui, por exemplo, soluções de piritionato de zinco. Quando você tem um pH acima de 9,5, você forma o ácido piridinotiônico. E com pH inferior a 4,5, você forma o hidróxido de zinco. Tá? No ácido 2-fenilbenzimidazol 5-sulfônico, neutralizado, pH inferior a 7 causa precipitação. E no cloridróxido de alumínio, há uma formação de hidróxido de alumínio em presença de álcalis ou sais alcalinos. Hidrólise. Hidrólise é a quebra pela água, né? Quando a água vem e destrói alguma coisa. Uma reação entre ânion ou cátion e a água, com fornecimento dos íons hidroxila ou hidrogênio para a solução.
algumas substâncias que estão mais sujeitas à hidrólise. A gente tem aí os ésteres, as amidas substituídas, as lactonas, os anéis lactâmicos e também a ureia. Alguns fatores desencadeantes de hidrólise. Primeiro, a presença de água, né? Se você tem que ter hidrólise, você tem que ter a molécula de água. A pH também ajuda, a concentração do ativo e a temperatura também ajuda a formar hidrólise. Como, por exemplo, no lauril éter-sulfato de sódio, tem hidrólise em um pH ácido e temperatura acima de 50, desculpem. Para a gente corrigir a hidrólise, a gente precisa reduzir ou eliminar a água do produto, usar produtos anti-hidrolíticos, como glicerina, propileno glicol, polietileno glicol ou álcool etílico, usar recipientes hermeticamente fechados, controle de umidade, ajuste de pH, utilizar ácidos e bases, utilizar tampões para manter o pH estável por um certo período de quantidade de hidrogênio que você coloca, né? E fazer o controle de temperatura, também é importante. Oxidação e redução. Tá? Então, a gente tem aí oxidação em 3 circunstâncias. Quando a gente adiciona oxigênio à substância, quando a substância perde hidrogênio ou quando a substância perde elétrons. Já na redução, é o contrário da oxidação. Tá? Então, vai ocorrer também quando a substância perde oxigênio, quando ela ganha hidrogênio ou quando ganha elétrons. Então, oxidação e redução são reações contrárias e irreversíveis na sua maioria. Tá? Algumas substâncias aqui sujeitas à oxidação e redução. A gente tem as aminas, as substâncias fenólicas, os alcenos ou as oleofinas, de óleos vegetais, substâncias com grupamento SH, corantes, essências e substâncias com dupla ligação também podem sofrer oxidação e redução. Alguns fatores desencadeantes, os metais pesados podem ocasionar cobre, ferro e cobalto, pH, mais uma vez o pH destruindo nossos medicamentos, se ele for mal medido, compostos tipo ácido fraco, hidroquinona, temperatura, fatores ambientais, o próprio oxigênio e a luz também. Aqui a gente tem alguns grupos funcionais mais passíveis de oxidação. A gente vê aqui, ó, esse carbono, entrou um oxigênio aqui, bem fácil. Deixa eu ver. Nessas duplas ligações também é fácil de ocorrer oxidação. Elas se abrem para a abertura, para a entrada do oxigênio, para deixar mais estável o oxigênio do meio. Aqui também, onde tinha a dupla ligação, né, essa parte aqui desceu, tá vendo? E essa dupla ligação se abriu para absorver o oxigênio. Outra vez, duplas ligações, oxigênio. Compostos com enxofre formam esse tipo de estrutura com oxigênio, com nitrogênio, oxigênio aqui entrando, tá vendo? Fósforo, enxofre de novo e silício. Então, onde o oxigênio consegue entrar, ele oxida a reação. Tá? Então, a oxidação é uma mudança que se manifesta nas características organolétricas do produto, forma resíduos poliméricos e modifica as propriedades reológicas. A oxidação é bem comum quando você morde uma maçã, deixa ela em cima da mesa e ela vai escurecendo. Né? Isso é a oxidação. Muitos buffets de comida, quando corta a maçã, já passa um pouco de limão, que ele serve um pouco como antioxidante. Tá? Para corrigir a incompatibilidade, a gente diminui o conteúdo de oxigênio, usa antioxidantes, usa agente quelante, corrige o pH e a temperatura. Tá? Um produto que ocorre bastante oxidação é a hidroquinona. A hidroquinona ela oxida muito fácil. A hidroquinona ela é um produto utilizado para clareamento de pele. Então ela oxida muito fácil. E aí o manipulador, quando faz hidroquinona a primeira vez, ele vai fazendo ali, não põe o antioxidante, e ela fica marrom, igual a maçã quando você oxida. Tá? Para você evitar isso, você tem que colocar antes na formulação
metabisulfito de sódio. Você coloca primeiro o metabisulfito de sódio, faz a homogeneização, a incorporação desse produto, depois você vem com a hidroquinona, que aí já tem ali o antioxidante que vai impedir que o oxigênio chegue até a hidroquinona. Tá? Então, a ordem de adição dos produtos também é muito importante nessas etapas aqui. Tá? Pode ocorrer também complexação ou quelação por metais bi ou trivalentes, né, formar complexos coloridos. A gente tem aí como complexo colorido, exemplo, peritionato de zinco, né, que faz transquelação com cobre, ferro, mercúrio, prata, e o peritionato de ferro, que tem uma coloração azul. Alguns carbômeros também podem fazer quelação com metais bivalentes e trivalentes. Então, aqui alguns exemplos, né? Tensoativos do tipo sabão alcalino, faz uma precipitação de sais solúveis. Gomas, né? A gente tem algumas gomas que provocam geleificação e precipitação. A goma xantana, tanto no pH ácido quanto no pH básico, pode fazer complexação com metais trivalentes ou bivalentes. E alguns fatores desencadeantes são a presença desses metais, né, que são consideradas impurezas, eles podem estar dissolvidos, por exemplo, na água ou nos produtos, o pH e a temperatura. Aqui a gente tem um exemplo do que é uma complexação. Para quem tem dúvidas sobre o que é uma complexação ou quelação, a gente tem um produto que aglomera ou engloba em torno de uma molécula de metal, né, que é um metal, né, metal aqui, e a molécula englobada aqui. Muitas vezes isso impede a ação desse metal. Tá? E isso gera uma substância com a cor muito bonita. Né? Geralmente dá cores de acordo com a característica daquela molécula de metal. Tá? Para corrigir essa incompatibilidade, a gente pode adicionar agentes quelantes ou agentes complexantes. Tá? Por último, cargas elétricas opostas e reações iônicas, né? E aí são compostos catiônicos e aniônicos. Isso ocorre muito em tensoativos, aniônicos e catiônicos, né? A gente tem aí alguns exemplos, tá? Pode ocorrer também com corantes de revestimento superficial, tá? Alguns carbômeros, e são incompatibilidades de cargas elétricas mesmo, tá? Outras incompatibilidades, pode ter incompatibilidade por migração, componentes da fase aquosa para a fase oleosa ou da formulação para embalagem. Já falei sobre isso, sobre a lixiviação. No exemplo, a gente tem os parabenos, que podem, né, pelo baixo coeficiente de partição para a água, migrar, e o azuleno, que deixa as embalagens plásticas azuis. Né? A gente sempre fala que o azuleno ele deixa aquela cor azul da embalagem plástica branca. A incompatibilidade por reações químicas específicas, como a reação de Maillard, para grupos aldeídicos e cetônicos com grupos amínicos. Incompatibilidade por adsorção competitiva, competição pela interface de 2 ou mais agentes emulsivos ou materiais tensoativos. E emulsões contendo filtros solares físicos, como o dióxido de titânio. Aqui são as maneiras de descobrir incompatibilidade, ver as informações do produto, a solubilidade, o solvente, a concentração é muito importante, estudar sobre isso. Estudar o pH de estabilidade, a faixa recomendada, observar a carga iônica predominante e as incompatibilidades existentes entre os produtos. Isso tudo já está amplamente relatado para a maioria dos produtos farmacêuticos. Tá? E aqui o método operacional. Vamos colocar protocolo, ver as combinações, as ordens de adição, observar fenômenos, ver o que acontece de turbidez, cristalização, insolubilidade, mudança de cor, e fazer medições analíticas sempre. Tá? Aqui a gente tem um quadro com algumas substâncias e os seus mecanismos de incompatibilidade. Tá? Para óxido redução, peróxido de benzoíla e ácido retinóico, peróxido de benzoíla novamente e salicilatos provocam reações de óxido redução. Ácido retinóico com eritromicina, ácido base, dá uma reação ruim. O sulfato de cobre e de zinco com água canforada provoca precipitação. A eritromicina com a clindamicina são 2 antibióticos que juntos diminuem a atividade antimicrobiana. E os salicilatos com polietileno glicol ou orobase, que formam complexos. Só para vocês lembrarem nesse slide, né,
algumas incompatibilidades medicamentosas provocam alterações nos processos farmacocinéticos, como, por exemplo, mioproteína, metabolização, eliminação ou distribuição. Tá? E aí a gente tem aí efeitos de somação, de potencialização, de redução de atividade ou efeitos colaterais secundários. Tudo isso vocês viram com a farmacologia, né? Não é farmacotécnica. É farmacotécnica, mas não é tanto farmacotécnica. Era isso. Obrigado, bons estudos. Até a próxima semana. Antes de ir embora, né? Professor, Queria pegar com vocês se quem já quer colocar o nome para a aula da semana que vem. Deixa eu abrir aqui. professor, Oi. eu abri seu questionário 2, se eu não estou enganado, tem duas alternativas certas. Não Depois, estou ouvindo. Fala mais alto, por favor. eu abri o questionário 2. Se eu não me engano, tem duas alternativas certas. Depois você dá uma olhada para ver se eu não estou errado. Você lembra qual que era a questão? Lembro. Era a questão 1. Não sei se vai... Se cai as mesmas questões para todo mundo, né? O simbaralho. Uhum. Qual questão que era? O microfone está desligado. Falava dos índices terapêuticos, baixo índice terapêutico. Tá bom, vou dar uma olhada nessa questão, então. Tá? Vamos lá, então, aqui, pessoal. Quem for fazendo, fala ok, né? Presente. Vamos ver se vocês vão fazer semana que vem. A Brenda Ellen. Presente. Este é um resultado do YouTube. Presente. Vai fazer, Brenda? Semana que vem, aula? Aula prática? Vou sim. Vai. Bruniele Fernanda. Presente. Eu vou sim, professor. Vai. Ginalva Lemes. Presente. Eu vou semana que vem, professor. Tá. Eliane Gomes. Presente, Que horário professor. que é, professor? 7? Oi? É às 19? Isso, às 19 horas, tá na faculdade. Eliane vai fazer aula prática semana que vem ou vai ficar para outra? Vou, professor. Gabriele Soares. Presente, professor, semana que vem. Fazer semana que vem também. Sim. Giovana Alves. Giovana, primeira vez que você vem, Giovana? Oi, professor, sou eu, Gleiciele. Você é a Gleicier, você está com outro nome hoje. Cada dia tá um nome. Isso. Eu vou, se tiver vaga, eu ainda quero fazer também. Aula prática semana que vem. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Geralmente a gente separa a turma assim, os primeiros nomes, né, na primeira semana, depois fica na segunda. Guilherme Povoa. Presente, né? Vai querer para a semana que vem ou para o dia 31? Pode ser para que vem. Semana que vem? Pode ser. Onde eu ouvi. Tá bom. Juliana? Presente, professor. Sim, deve até semana que vem. Se não, dia 31. Tá bom. Já tem aqui. Cananda? Presente, professor. Professor, eu até conversei com o Alisson, eu não estou morando em Anápolis. Aí eu não vou conseguir fazer as aulas práticas. Aí parece que ele está avaliando um documento que chegou do MEC, questão de faltar dessas aulas práticas e tudo mais. Aí eu não vou em nenhuma das duas. Tá bom, cara. Obrigada. Por nada. Depois a gente vê o que faz aí. Lívia Isso, aí ele Vieira. falou que ia ver isso mesmo. Ele falou que a questão da falta está justificada por esse novo questionário do MEC lá, e que eu tenho que conversar com cada professor, ver se vocês vão me passar alguma atividade para repor essa falta. Aí eu vou ver com ele certinho o que vai ser feito. Tá bom? Lívia, Presente. você vai vir semana que vem na aula prática? Dia 31.
Dia 31. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Matheus Viana. Presente, professor. Colocar pro dia 24, se tiver vaga ainda. 24. Nara. Presente. Dia 31. 31. Eu acho que agora já até deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não deu só 8 até agora. Então ainda tem vaga. Nara Natiele. Presente, professor. Pode colocar para semana que vem, se tiver vaga, por favor? Tá ok. Nailane. Presente, dia 31, professor. Renan. Presente. Para que dia que você quer aula prática, Renan? Eu vim aqui na minha cidade vacinar. Teve problemas, né? Então vou colocar aqui no mesmo caso da Lívia. Stephanie. Presente. Presente, professor. Se tiver vaga semana que vem. Tá ok. Eu vou colocar certinho, né? A gente... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então eu vou colocar certinho os nomes de quem vai semana que vem. E agora já fechou as vagas da semana que vem. Thalia. Presente, professor. Isso aí, dia 31, né, Thalia? Valdeir. Presente. E Vanessa Paulo. Presente. Então é isso, pessoal. Eu vou colocar no AVA mais tarde o nome das pessoas que vão separar por turma, né? Qualquer dúvida aí, vocês podem entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, tá? E a gente resolve alguma coisa até semana que vem, tá certo? Professor, e no caso, a maioria colocou para o dia, não sei se é 24, 19, sei lá, a primeira data aí. E vai ter vaga para todo mundo? A gente pode confiar que a data que disse é a data que a gente tem que ir? Então, eu vou colocar no aba os nomes, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alunos para a semana que vem, tá? Então, num total de 22 alunos, então ficou 11 para a semana que vem, 10 para a outra semana. Né? Eu espero que dê certo, vai dar certo assim. Tá? Então tá bom, então. Obrigada. No dia Tá 23 você coloca, né, os nomes lá. Isso, vou colocar os nomes certinhos lá no aba. Quem vai? Professor, quando que o senhor vai postar as atividades de farmacotécnica? Estou com elas aqui quase pronta para postar já. Eu tenho que postar elas o mais rápido possível. Espero amanhã. Amanhã eu já posto elas. Obrigada. Por nada. Boa noite, então, a todos. E até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tchau com Deus. Boa noite.